never found me yet. Never found me yet. Jesus' blood never found me yet. There's one thing I know, for he loves me so. Não se preocupe nos meus traços, que sou uma gaiola com um pássaro e um carrito de pau. Nunca me disseram o nome do feitor, nem me ocorreu perguntar-lhe tal, como ignorava o nome das empregadas. Só tu tens nome aqui, Maria Adelaide, e tranças a desfazerem-se na gaveta. Pedia à tua mãe. Deixe-me ver as tranças, senhora. E coisas bafientas de menina velha, o cavalo de regresso da vila. É esta casa onde tudo muda, continuando idêntico. O padre absolveu o feitor, que se levantou a sacudir as calças. Estou limpo de pecados, agora? Sem compreender o motivo do primeiro tiro falhar, fosse o que fosse na mira da pistola, não nele, não em mim. O padre a interromper a bênção e a navalha de feitor a ajudá-lo, imitando a madrinha com os frangos. Lembro-me dos rebanhos de volta e dos cachorros que orientavam o gado, do meu avô, sem necessitar de dar ordens. Um braço, de vez em quando, um sinal com o nariz, e a Maria Adelaide à minha espera no recreio da escola. Apartada das colegas que brincavam no pátio, a professora dirigia-se à sineta da aula, um sujeito a erguer-se na terra, a sineta, e a noite a engrossar. Apagando-nos, pensei em visitar a minha mãe. De quem é o filho, mulher? Do idiota ou de mim? E ela, voltada para a chuva de março, o meu irmão, um dia destes, há de mandar nisto tudo. Inclinado no poço, a cumprimentar-se a si mesmo, o meu avô para o feitor, encaroçando a voz, na esperança de acreditar no que jurava, nisto tudo. E quase a acreditar no que jurava, nisto tudo, garanto-te. Depois há esta incrível capa também, António Lobo Antunes. O livro começa pela capa. Esta capa, o que é que quer dizer? Eu não fui tido nem achado na capa. Quer dizer, a minha editora, que é a Teresa Coelho, que eu muito estimo, é que escolhe as capas. Temos trabalhado com fotógrafos portugueses. Esta capa é de Augusto Prázio, de uma fotografia. Não tendo sido nem achado na capa, a capa marca um livro. É uma capa perturbante, porque engana. A primeira imagem que eu tive dela, não sei se o senhor teve essa sensação, mas a primeira imagem que eu tive é que era um menino com pinturas rituais, vamos lá ver, com um talismã, com os olhitos pintados. Depois, quando olhei com atenção, o menino está extremamente maltratado. É cego de uma vista. É engraçado estar a dizer isso. Quando estava a ver a capa, agora, no monitor, a imagem que me deu essa fotografia foi ao mesmo tempo de uma grande solidão, de um grande desamparo e de uma grande ferocidade. É a imagem que a cara do miúdo a mim me transmite. Nunca tinha pensado nisto. Ele desafia. Há outro elemento desconcertante também. Quando eu olhei superficialmente, e ao peito tem uma espécie de um amuleto. Assim, um amuleto que pode sugerir ser um amuleto tribal, mas olha-se bem e é um carreto de uma máquina de escrever. Não tinha reparado. É curioso toda essa simbologia. Quando estava a olhar agora mesmo, a minha cabeça começou a divagar e vi-me de repente a mim mesmo na cara desse miúdo. Com esse mesmo desamparo, essa mesma ferocidade, uma altivez aparente quase, uma maneira de olhar desdenhosa, não é? Quase, e feroz. Até que muitos sentimentos estão na cara desse garoto. O senhor não está está na cara do menino, se sente lá, é porque está lá, não há dúvida nenhuma, mas está na capa, na contracapa, está lá. É terrível a ferocidade do tempo, não é? Porque está aqui muito desbatido, mas é a sua cara. Depois, ao ler o livro,
As suas descrições são muito densas, muito intensas. A quem é que se destina uma obra destas? Antes de entrarmos no pormenor. Escreveu para quem, o António Lobo Antunes? O seu Arquipélago da Insónia, gostava de o ver lido por quem? Quando estou a escrever, nunca penso nos leitores. Penso apenas em desembaraçar-me o melhor que posso do material que tenho. Que material é que tinha aqui? A vida inteira. A sua? A de nós todos. Nós somos ao mesmo tempo são iguais e tão parecidos, porque as preocupações essenciais e as angústias essenciais são sempre as mesmas. Talvez o mais terrível problema para nós todos seja a angústia do homem no tempo e a procura de nós mesmos a tentativa de compreender o significado e o sentido da vida. E até que ponto o sentido da vida dá sentido à morte? E até que ponto a morte e a vida existem? Eu tenho muitas perguntas, mas acho que se algum dia souber as respostas, Deus me muda logo as perguntas e me dá outras. Então a nossa vida acaba sempre por ser uma interminável interrogação, uma interminável pergunta, umas vezes angustiada, outras vezes mais ou menos feliz, mas sempre uma pergunta. E vamos acabar ignorantes e tão inocentes como nascemos, creio eu. Eu ia lendo e ia dividindo o livro. A princípio até me tentei sugestionar que estava a encontrar as chaves para descodificar o segredo de tudo. E naquela sua prosa muito corrida, sem pontos, sem nada, como se fosse o pensamento a correr, a recordação, e ia lendo, por exemplo, logo no início, página 14, O Órfão, e comecei a imaginar que isto era outro livro. Já. Depois, à medida que eu ia lendo, ia construindo em mim livros. Havia o livro da concepção da vida. E uma concepção dura. Alguém, um senhor, que diz a uma criada: pega nas tuas coisas e esta noite vais dormir lá para cima. E há a vida que nasce nisso. É sempre assim, tanto quanto a concepção da vida é sempre abusiva? Pelo menos essa é uma família. Sabe, eu começo-me a dar agora conta que talvez esse livro faça parte de uma, não diria uma trilogia, mas uma trigonia talvez, sobre Portugal. Não é? O Alentejo aí nunca é nomeado, mas claramente passa-se no Alentejo. Este que estou a escrever também não é nomeado, passa-se no Ribatejo. Queria fazer um mais acima, sobre quem nós somos. Porque, no fundo, em última análise, quando há pouco perguntou para quem escreve, eu escrevo para os portugueses, cada vez mais. Não é? Com todas estas traduções, tudo isto que me tem acontecido, continua a ser para os portugueses que eu escrevo. Para as pessoas do meu país, que é tão singular e tão rico ao mesmo tempo. Cada vez que dizem que Portugal é um país pequeno, fico furioso. Para mim chega-me perfeitamente e é enorme. E então era um pouco isso que eu queria, fazer uma espécie de retrato de todos nós, uma biografia de todos nós, uma autobiografia de todos nós. Porque cada um de nós é muitos, não é? Como o título do último livro. E em cada um de nós coincidem todos estes sentimentos contraditórios. E a nossa língua é maravilhosa para escrever. É muito mais fácil ser um bom escritor em português do que em francês, por exemplo. O tradutor americano diz que há duas línguas excelentes para escrever, o português e o inglês, que é uma língua monossilábica. Uhum. Mas a nossa língua é tão maravilhosamente dúctil, pois o problema é conseguir resistir às facilidades que ela lhe dá, e transformá-la numa língua difícil. Já me abriu aqui um horizonte. Eu sabia que era uma zona rural nossa, mas não sabia aonde. Os tucanos iludiram-me. A mim também. Sabe, porque descreve os tucanos à tarde, descreve matar tucanos, descreve tucanos mortos. E iludiram-me. E então eu imaginei, deixei de poder imaginar o cenário. Os milhafres vieram a seguir. E onde há milhafres, se calhar há tucanos, mas onde há tucanos e milhafres, se calhar não era aqui, não era este o meu universo que eu estava a ver retratado. E é. Tudo se passa numa espécie de sonho, como se o sonho fosse a única realidade possível. Não é?
A mim é muito curioso ter dito isso, porque à medida que ia escrevendo o livro ia-me surpreendendo sempre. O livro foi feito sem plano, como eu agora escrevo. E nos dias em que a mão estava feliz, as palavras iam aparecendo. E as coisas mais variadas e aparentemente contraditórias iam aparecendo. É isso que é sabe, escrever é um processo doloroso, difícil e angustiado, como sabe, também como eu. Mas ao mesmo tempo há momentos de uma maravilhosa alegria, quando a gente sente, é a palavra. É isto que eu queria dizer. E que muitas vezes veicula sentimentos de que só parcialmente nos apercebemos. Há uma zona nossa que nos continua a ser completamente obscura, ou quase obscura para nós. E se eu conseguir atingir essa zona, esse núcleo de trevas que há em mim, e pô-lo dentro de um livro, esse seria o desígnio, esse seria o desejo, esse seria a finalidade. Este livro está próximo disso? Deus queira que sim. Sente isso ou o que está a escrever agora o aproxima mais do resto? O senhor descreveu isto muito bem. É uma visão negra da realidade e cruel que vai deixar a sua marca nos leitores por todo o lado. Isso é uma crítica americana. É algo que o Rui Cardoso Martins escreveu sobre si. Não, isso era... Eu julgo que isso é uma crítica do Harold Bloom, referente ao livro que estava a sair nos Estados Unidos agora, que era Era este What Can I Do When Everything is on Fire? Que farei conta do Eduardo. Julgo que era isso que ele se referia. Porque Acha que é uma leitura correta daquilo que escreve? Fico sempre um bocado surpreendido, porque para mim os livros são alegres. A mim o que me importa... Este não é alegre. Não acha? Eu acho. Não é alegre. Alegre no sentido, vamos ver se eu sou claro, é que eu não me expliquei bem. Alegre no sentido da mão estar feliz. O que me agrada enquanto leitor. Me agrada enquanto leitor. E o que me dá alegria no livro é sentir a felicidade da mão do autor. Como ele me agarra e me leva. E me obriga e me conduz para onde ele quer. E me mostra a mim mesmo por ângulos insuspeitados que existiam em mim. Quer saber o que é que este leitor sentiu? Claro que sim, gosto de si. Muito obrigado, também eu gosto de si. Bastante, diga-se de passagem. Li-o várias vezes e à procura da chave para o entender. Porque eu sabia que haveria aqui um elemento que me iria iniciar naquilo que diz. Se calhar naquilo que o Bloom diz, na visão negra da realidade, que seja cruel, está bem, mas é uma visão que é importante. Está codificado esta leitura. O António Lobo Antunes escreve com um código na expectativa de que quem o leia faça o esforço de o encontrar. Para mim é sempre muito claro. Há uma gaveta qualquer do Mário que tem a chave. Uma gaveta sua. Também pode estar debaixo do tapete. Mas normalmente há uma gaveta de escrivaninha que tem sempre a chave. E até que ponto é necessária a chave? Eu não sei. Quando me dizem, estou a ler um livro teu, eu fico sempre desiludido, como se aquilo não fosse para se ler. Acho que é para ser como um vírus que entra dentro de nós. E a gente adoece do livro enquanto o está a ler. Adoece no sentido em que o livro começa a fazer parte de nós, como se o tivéssemos fagocitado. Ou ele nos fagocita a nós, não é? Claro. Ou ele nos fagocita a nós. E depois então convalescemos quando a leitura acaba. Quando a fagocitose acontece, nós incorporamos-nos uns nos outros. Passamos a ser o mesmo ente. É isso, claro. É isso que espera, leitor e... Por isso eu acho que... De escritor e leitor. Sim, por isso eu acho que... Eu tenho dito isto, que os livros deviam ter... Não o nome do autor, mas o nome do leitor. O livro é escrito pelo leitor quando está a ler. Diz isso também aqui. Eu acho que isso é extraordinário, é espantoso de dizer. E até é lido por vários eus, porque se eu ler um livro agora, vou lê-lo daqui a um ano, já é um livro diferente. Deixa-me falar desta chave que eu descobri numa segunda leitura e meia, quase acidentalmente. Uma das suas obras mais notáveis, pelo menos uma que foi marcante para mim, eu creio até que já falámos disso a última vez que o António Lobo Antunes aqui veio, foi uma crónica sua na Visão, na altura da morte do seu pai.
em que o título da crónica era Este não é o meu pai. E era um cartão que o António tinha deixado durante o velório, indo buscar a referência, claro, ao quadro do Magritte, que a realidade do seu pai para si seria sempre outra e continuaria a ser outra. E a desfolhar o livro há aqui uma zona. Claro que as personagens são várias, mas aparece uma aqui que diz textualmente: aquele não é o meu neto. E diz isto quase fora de um contexto. Sim. E eu aí pressenti, há um elemento autobiográfico nisto tudo. Estes livros todos sou eu. Nos primeiros livros há factos. Isto é eu julgo que lendo isto com atenção fica-se a conhecer, como qualquer outro livro, a conhecer tão bem o autor. Tão bem. Essa frase que citou, infelizmente não fui eu que escrevi, foi um dos meus irmãos. É terrível a morte de um pai. Mesmo de um ponto de vista estritamente egoísta e só pessoal. Porque um pai é alguém que está entre nós e a morte. E quando o pai desaparece, quando a morte bater à porta, quem vai abrir somos nós. Algo que ainda nos defende da morte. A morte do pai é um prenúncio da nossa morte. E é isso que é desconcertante. Não é um prenúncio, ficamos indefesos perante ela. Porque ele estava ali entre nós e a morte. Foi um dos seus irmãos que escreveu Este não é o meu pai. Foi um dos meus irmãos. Era porque ele escrevia muitas vezes, sei lá, tinha aqueles filhos todos. Estava a pintar a casa, na tampa da lata escrevia, punha um cartão assim: isto não é um cinzeiro. Pois. No frigorífico, estes chocolates são do pai, etc. E aquela coisa ali estendida não era de facto o meu pai. Claro que não. Nem é o pai de ninguém, nem é a mãe de ninguém. Os mortos com aquele ar grave, que parecem... Este livro contém muito de uma redenção do ato da morte, não o apresenta como definitivo. Tem medo, apresenta medos. Aquela vila que está sempre na sombra, à noite, parece povoada de mortos, de fantasmas. E depois há um relacionamento entre eles, já como personagens do livro. Dá-nos uma ideia de continuidade. Provavelmente, eu estou de acordo com o que disse, provavelmente tem que ver também com o facto de como nós encaramos a morte e a vida. Havia um homem que eu conhecia, era muito novo, um jovem médico, um grande professor de cirurgia, estava a morrer com um cancro. Eu perguntei-lhe se ele tinha medo de morrer. Era um homem relativamente novo, não tinha 70 anos. E ele disse: eu medo porquê? Tive uma vida tão boa. Então eu comecei a pensar que o medo da morte estava muito relacionado com o medo da vida. O meu avô, o pai do meu pai, que era um homem que amava profundamente a vida, portou-se com uma admirável coragem, não tinha medo de morrer, tinha apenas pena de nos deixar. E encarou a morte com uma serenidade exemplar, porque tinha tido uma vida muito cheia. Tinha amado muito, tinha sido muito amado e tinha sido feliz com todas ele, que teve tantas vicissitudes na vida dele e por vezes tão difíceis. E conseguiu conservar no meio daquilo tudo um sentimento radical de alegria, de felicidade e de ternura que eu ainda hoje admiro. Não sendo um homem muito inteligente, não era? Tinha coisas muito mais importantes do que isso. O caráter, a bondade e, sobretudo, uma grande vocação para a alegria. Este ente mais velho que é aqui descrito configura o quê? Configura quem? Ente mais velho que é aqui descrito, o que chama uma criada para o quarto, o que concebe alguém, o que no que eu chamei o livro das crueldades, uma parte em que aqui fala das mortes, fala de uma punição feita, por exemplo, a um carpinteiro que magoa um animal, parte-lhe uma perna, e o feitor vai à procura dele e apanha-o, e o proprietário, que é esta figura austera, esta figura paternal ou esta figura patriarcal, ordena: partam uma perna ao homem com o mesmo maço com que ele molestou o mulo, e partem-lhe uma perna. É curioso, não é? Dito assim,
É um homem sedento de amor e incapaz de amor, e um homem muito frágil, que, como é detentor do poder, o utiliza com uma violência sem nome. E no fim morre a pedir à mulher que ele subjugou durante a vida toda, a pedir que não o deixe. Sim, ele E ela já lá não está. Mas ele diante das mulheres está completamente indefeso, já reparou? Completamente fraco, é incapaz de viver com elas. Incapaz de viver com elas. Vive noutro quarto. Tem um quarto Exatamente. patriarcal, mas ele, uma vez feita a ascensão, vamos lá ver, hierárquica, ao seu centro de poder, afasta-se. Esse homem é incapaz de ter uma relação de igual para igual, o que é relativamente frequente no nosso país. Quantos homens têm uma relação de igual para igual com as mulheres? É difícil, há sempre uma relação de poder, ou pelo menos o desejo de uma relação de poder. Isso é mais marcado, sobretudo, no Portugal rural, embora não quer dizer que nas cidades não o seja também. É cruel o Portugal rural? Não sei, sabe, quando eu vivi um ano em Tomar, antes de ir para Angola, as mulheres, quando se referiam ao ato sexual com os maridos, diziam: o meu marido serviu-se de mim. E diziam isto normalmente, não era uma queixa sequer. Eu achava isto terrível. O meu marido serviu-se de mim. Como se eu, mulher, fosse uma coisa para o meu marido se servir. A mulher ter prazer era considerada uma coisa horrível. A mulher não tinha o direito sequer a ter prazer. Da mesma maneira que havia uma sensação, isto depois refletia-se até na igreja, e nos comportamentos na igreja, da impureza da mulher. Ainda hoje as mulheres é difícil subirem para os altares, porque são impuras. Isso tem que ver com a menstruação, etc., e com o significado simbólico da menstruação, por aí fora. Mas, no entanto, o livro, mais que pessoas, são vozes. E a sensação que eu tenho é que é sempre a mesma voz que modula, muda de tom, regressa, parte, vai, vem, etc. Uma paixão também, pela Maria Adelaide. Uma paixão muito juvenil. Muito bem desenhada na escola, no recreio. Quem não as teve? Quem não as viu? Marias Adelaides por todo lado. Sim, e talvez até que ponto não nos é só possível amar aquilo que já perdemos. Eu iria novamente aqui ao excelente trabalho do Rui Cardoso Martins, que o acompanhou numa viagem pela América, que é um trabalho notável que o público fez. E descreve-se aqui um episódio que eu já tinha lido, em que o senhor, quando veio da África, foi trabalhar para um hospital e contactava com meninos em situação terminal. E há um menino, poderia até estar aqui nesta capa, com este lindíssimo ar de desafio, mas que acaba por morrer de leucemia. O doutor António Lobo Antunes viu passar, era pequeno demais para ser transportado para a morgue numa maca. E é um enfermeiro que o leva ao colo, embrulhado num lençolzinho. Ia com um pé de fora. E aí o senhor faz duas coisas. Uma, zanga-se com Deus, e duas, faz um voto de escrever sobre aquele pé. Escrever para aquele pé. Para aquele pé. Para aquele pé. Eu pergunto muitas vezes, Mário, se nós não escrevemos para aqueles que não têm voz e por eles. Este livro é dirigido a esse pé. Para aquele... É o pé que o pé indefeso que todos nós temos de fora. E que nenhum lençol consegue esconder. O ideal, sabe, era o que eu gostava de poder encher os livros de silêncio e tender cada vez mais para o silêncio. E que as palavras estivessem carregadas de silêncio, de maneira que o leitor as pudesse encher como entendesse. E os pudesse vestir e pintar e mudar e fazer como entendesse. Como se o livro fosse um jogo que permitisse uma infinidade de mutações, de maneira a pessoa senti-lo e vivê-lo como seu. Porque é o leitor que é importante, não é o escritor. Eu qualquer dia morro, não sei quando, os livros espero que fiquem. O Flaubert, por exemplo,
enfurecia-se com a Madame Bovary, porque a Madame Bovary ia ficar e ia morrer. Ele achava terrivelmente injusto que a sua criação sobrevivesse à criatura que ele era. Eu acho que os livros são melhores que eu e que se os livros vão ficar, eu vou partir e ainda bem que eles ficam. Porque são a minha parte melhor e são aquilo que eu fui capaz de dar de mim aos meus irmãos humanos, como dizia o Vion. À medida que o senhor, a sua obra é extensíssima, mas à medida que ela foi progredindo, foi-se tornando, diz o leitor, e se calhar nem muito erudito, mas diz o leitor, que se foi tornando mais codificada, mais exigente para com nós que lemos. Essa exigência leva-o ao ponto... O senhor não parece preocupado com isso, mas já não é propriamente um romance, pelo menos já não assenta em tipificação normal. Claro, completamente de acordo, não são romances. Acho que sim, que temos que agir de leitor e de nós mesmos. Para se amar o abismo temos que ter asas. Agora, temos a obrigação de descer o mais fundo que pudermos no interior de nós. Nós, na nossa vida, levamos a vida a procurar janelas em paredes onde sabemos que as não há. Temos medo de as abrir. E portas em paredes onde sabemos que as não há. Nós acabamos por viver como as viúvas pobres, em duas assoalhadas com serventia de cozinha. E temos imensos quartos onde nunca entramos. É engraçado o senhor falar nisso. Eu usei para marcar este livro. Isto é rigorosamente acidental. E fui marcando as partes que eu achava que ia falar aqui consigo. Um postal magnífico da Maluda, que eu comprei no Centro Cultural de Belém, que são janelas que se abrem ou fecham. Pode ficar com esse, que eu por acaso tenho dois. Eu mostro para a câmara. São uma coleção de janelas. Estas janelas vão se encerrando ou vão se abrindo? Depende do leitor, eu espero que elas abram. A sua tentativa? A minha tentativa é de abrir. Aquilo que eu quero é abrir as minhas e as dos outros, que são iguais às minhas. Eu sou um homem comum. Sabe? O que é que lhe dá essa consciência dolorosa do que o rodeia? E essa capacidade descritiva pungente em alguns campos? Pungente naquilo que eu chamei no livro das crueldades, no livro da justiça. Fizeste mal ao meu mulo, faço-te mal a ti. No livro da ganância, eu quero esta terra. Há de ser minha, aquele certozinho que eu li. No livro da concepção da vida, por exemplo, mesmo numa situação de abuso, ela concebe-se e vai para a frente e nasce. É curioso como queremos ser Deus, não é? No fundo, o que acaba de dizer é um livro de tudo, com tudo lá dentro. É. Sente isso quando o prepara? Era isso que eu queria, pôr a vida toda dentro das páginas de um livro. Toda. E que ela pudesse tocar as pessoas e as pudesse... Em cada página fosse um espelho onde nós nos víssemos, não tal como nos queremos ver, mas tal como somos. Não há nada mais cruel que um espelho matinal, já reparou? Quando ainda sonolentos, ainda com restos de sono na cara, o espelho nos devolve normalmente uma cara que repudiamos, não é? Não nos é agradável. Conheci um homem, por sinal era meu pai, que ao fazer a barba de manhã não acendia a luz. Tirava os óculos, perdão. Só via a mancha branca da espuma. É muito difícil ver-nos de manhã, nas horas cruéis. E é muito difícil olharmos para nós mesmos nas horas cruéis. Portanto, um livro deveria ser, era um espelho que nos revela também as horas cruéis. Porquê é que as pessoas gostam tanto de determinado tipo de literatura? Porque não nos põe em causa. Esta põe-nos em causa. Espero bem que sim. Espero bem que sim, porque só podemos sair fortalecidos disso. Se nós pusermos em causa, meu Deus,
reparou o que é a nossa vida? Aquelas pessoas que vivem sempre de culpabilidades exteriores. Se eu me casasse, se eu me divorciasse, se eu mudasse de emprego, a minha vida melhorava. O que está mal são as coisas à minha volta, não sou eu. E o que está mal é a nossa relação connosco mesmos. Quem sou eu? O que é que eu quero da vida? Os personagens deste livro não se desculpabilizam. Conquistam, são maus, são bons, amam, forçam, mas não se desculpabilizam. Não há aqui... Sabe... não pedem perdão em lado nenhum. A gente pode fugir muito tempo, mas chega uma altura em que tem de parar. A lebre pode correr através dos campos, mas a certa altura tem que se cansar. E, portanto, tem que parar. E nessas alturas olhamos a nós mesmos. Isto reflete-se muito, por exemplo, nas famílias, nas pessoas em geral. O pesadelo dos fins de semana. Durante a semana as coisas vá que não vá. As pessoas trabalham, chegam a casa cansadas, enfim, têm a televisão, vão para a cama. E depois vem aquele terrível túnel de horas de sábado e de domingo. O que é que eu vou fazer agora? Felizmente há esses jornais grossos, que é um anticonceptivo ótimo, porque as pessoas, enquanto estão a ler aquilo, não têm tempo para ter relações. Depois há as compras no supermercado, mas depois ainda sobram horas, depois é preciso passear as crianças. E depois, ao fim de semana, eu estou diante de mim mesmo. E então começam a aparecer uma série de fantasmas dentro de nós, como nas férias, muitas vezes. Ou então quando os filhos começam a sair de casa e de repente os pais estão sozinhos, um diante do outro. E começam a olhar um para o outro de uma forma diferente. Eu conheci um casal, é o meu editor alemão, um editor que eu tive agora, reformou-se. Um casamento perfeito, 30 e tal anos de harmonia conjugal. A certa altura ele reforma-se e passa a ficar em casa. E então começaram os problemas. A mulher estava constantemente a tropeçar naquele empecilho, que estava sentado numa cadeira a ler o jornal, ou aqui ou acolá. E começaram as questões entre eles. E de repente começaram a olhar-se, de repente não, a pouco e pouco, mas a partir da reforma, começaram a olhar-se um para o outro de uma forma completamente diferente. Porque a relação se tornou cotidiana. E a relação sempre... É terrível, é muito difícil uma relação não naufragar nos escolhos do cotidiano. É muito difícil. É preciso a capacidade de reinventar a ternura, de reinventar o amor, de reinventar a surpresa, a descoberta. É preciso ir deixando pequenas notinhas de que ontem não te vi em Babilónia. Exatamente. E hoje gostava muito de lá ver. António Lobo Antunes, muito obrigado por ter vindo. O livro é O Arquipélago da Insónia, é a última obra de António Lobo Antunes. Eu gostei muito. Até à próxima. Obrigado, Mário. Obrigado. Muito obrigado. António. Fazemos um curto intervalo agora. Até já.